Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos implementar a mecânica do jogo. Até agora nós temos então nosso personagem apenas caindo. Agora a gente vai fazer ele movimentar. Para a gente poder fazer ele movimentar, nós vamos fazer o seguinte, ó. Adicionar um evento e vamos fazer aqui, ó, o personagem. Nós vamos adicionar uma força nesse personagem, tá? Então, nós vamos adicionar a força no objeto personagem. Então, personagem, nós vamos adicionar uma força de cerca de 70 em x, em y nada, e o damping, tá? Que é o ponto de rotação, nós não vamos adicionar. Vamos verificar o que vai acontecer aqui. Então, ó, nosso personagem ele vai andar a uma velocidade de 70 pixels por segundo. Ok? Então, tá aí funcionando. Só que nós temos um porém, ó. Vamos ver aqui na janela, ó. O nosso personagem ele atravessa a caixa e ele cai. E esse não é um comportamento que a gente quer. A gente quer que o nosso personagem ele volte quando ele colide na caixa. Para isso nós vamos criar uma camada aqui, nós vamos chamá-la de colisores. O que são colisores? Colisores são aquelas coisas que quando a gente bate nelas, vai acontecer alguma coisa, tá? Então a gente vai criar um novo objeto, aqui um sprite, tá? Vou chamar ele de ir esquerda. E esse objeto ele vai ter um sprite aqui, que vai ser justamente uma setinha para a esquerda. Beleza? Então adicionei esse, ok. Ele não vai ter animação e ele não vai ser exibido no jogo, tá, gente? E essa camada, ela tem que ficar acima da camada principal, justamente para a gente poder conseguir enxergá-la, tá? Lembrando que a gente pode esconder no final, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente precisa de saber em qual que é a direção que o nosso personagem está indo. Então, ele começa indo para a direita e ele tem que, caso colidir com esse ir esquerda, ele tem que ir para a esquerda, tá? Então, agora a gente vai adicionar uma condição e uma variável a esse personagem. Então, para a gente adicionar uma variável nesse personagem, a gente vai clicar com o botão direito e clicar em outras propriedades, ou Other Properties. E aqui em variáveis, ó, a gente vai clicar em mais, vai colocar uma variável aqui, direção. Essa variável direção, ela vai ter um valor inicial de 1, ou seja, 1 quer dizer que ele está indo para a direita, 0 quer dizer que ele está indo para a esquerda. A gente costuma chamar essa variável de binária, tá? Então, temos uma variável aqui que a gente chama de direção. Beleza, a gente tem essa variável aqui. Agora, a gente vai adicionar uma condição aqui, ó. A gente vai vir em objetos, variáveis, valor de uma variável de objeto. Então a gente vai escolher o objeto personagem e aí ele vai ler a variável direção. Então se a direção for igual a 1, nós vamos adicionar uma força de 70, né? E aí a gente vai duplicar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Se o valor da variável é 0, nós vamos adicionar uma força de menos 70 nesse personagem. Então aqui, ó, continua a mesma coisa. Porém, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos no nosso código, vamos fazer o seguinte. Adicionar um novo evento e uma colisão, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Objeto, colisão. E aí a gente vai verificar a colisão entre o personagem e o objeto ir esquerda. Caso nós detectemos a colisão entre o objeto personagem e o objeto ir esquerda, nós vamos inverter o valor da variável. Então vamos lá, ó. All Objects, Variables e modificar a variável do objeto. O objeto em questão é personagem
e a variável que nós estamos utilizando é direção. Então, caso ele colida com a ir esquerda, nós vamos colocar o valor 0. E com isso, nós vamos inverter a direção. Vamos verificar? Executando o jogo, ó, a gente faz o personagem ir para a direita, ele detecta a colisão e vira a direção. Porém, agora ele está fazendo um moonwalk, né? Ele está andando para a esquerda. E não é essa a nossa intenção. Para finalizar, nós vamos então inverter a condição com o sprite. Caso ele colida com a ir esquerda, ó, nós vamos adicionar uma ação que é sprite, tá? E nós vamos clicar em efeito e flip object horizontally. Então o nosso objeto é personagem e ele vai perguntar: você quer virar? Sim. Então aqui, ó, nós temos o nosso objeto, ele anda até o ir esquerda e ele colide e ele vira. Beleza? Então, nós aprendemos como fazer o nosso personagem andar, nós aprendemos como adicionar colisores, e eu vou deixar a implementação do objeto ir direita para que vocês possam implementar. Então, vejo vocês na nossa próxima videoaula.